Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel com notícias e informações do São Paulo desta quinta-feira. E no vídeo de ontem eu acabei esquecendo de trazer a parte da notícia referente os jogadores da base estarem frustrados após a decisão do São Paulo em utilizá-lo somente sendo terceira opção no elenco principal do Tricolor. Prometo que hoje não vou esquecer essa parte da notícia, eu vou querer saber muito o que você pensa referente a isso. E tem rescisão no São Paulo a caminho, vamos comentar sobre Lisieiro e também Arboleda, a notícia que surgiu ontem. Vou trazer mais uma pincelada aqui neste vídeo. O que rolou no treinamento de hoje no São Paulo. Novidades chegando. O São Paulo lançou um novo tênis. Vou trazer para vocês alguns detalhes e falar também de Rafinha, diretor de futebol do São Paulo. Algum cargo importante seria legal para o Rafinha? E falar também de Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Mas antes, te convido para subir o likezão agora nesse vídeo para dar aquele apoio para a gente. É muito importante o seu like junto com a sua inscrição se você ainda não é inscrito aqui do canal Teclas Daniel. Conto muito com o seu apoio, é muito importante para manter o nosso trabalho aqui na plataforma. Mas antes, te convido também para conhecer a MaisAdio, que é a melhor empresa para você antecipar o seu FGTS. Em até 24 horas, a MaisAdio consegue antecipar esse saldo para sua conta. Só entrar em contato com os amigos, contato na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Uma empresa de confiança, é uma parceira aqui que está há mais de 2 anos com teclas e você pode ficar super tranquilo. E falando em parceria, pessoal, quero deixar aqui um parêntese para você de uma situação bem delicada que aconteceu comigo, que tem uma página no Instagram utilizando um vídeo meu, promovendo esse vídeo para alcançar algumas vendas de camisas que não são camisas originais do São Paulo, né? Preços muito abaixo do normal. E o detalhe é que tem pessoas que não estão recebendo, isso que é o pior, estão usando a minha imagem. Infelizmente, por enquanto, eu não posso falar aqui no YouTube qual é o lugar e tal, por questão de diretrizes, tá? Mas lá no Insta tem eu falando nos stories, depois você passa lá e acompanha o que tá rolando, só para você ficar a par, tá? A gente sempre recomenda lugares, né, que são confiáveis para vocês, então nunca caia, né, em situações que vocês possam ser prejudicados. Então passa lá depois no Insta, assim que encerrar o vídeo. O Insta do Teclas é o mesmo nome do canal e você fica a par aí da situação. Bom, primeiramente eu vou soltar a informação que ficou pendente no vídeo de ontem, no qual os jogadores da base do São Paulo estão frustrados com essa decisão do São Paulo, né? Que os garotos devem ser a terceira opção do elenco principal em suas respectivas posições. Segundo o Eduardo Deconto, jornalista do portal Trivela, ele apurou o seguinte, que isso causa uma certa frustração nos garotos de Cotia. Se eles mal jogaram no Paulista, imaginem no restante da temporada, segundo aí o jornalista Eduardo Deconto. Então, pessoal, a gente vê aqui que foi uma fala assim totalmente também até desnecessária do São Paulo. Foi o Belmonte que falou isso, né? Só que assim, cara, jogadores da base, eles podem ser a terceira opção, mas não é necessariamente que eles serão a terceira opção. Por que eu falo isso? Porque às vezes um jogo você vê a característica de um jogador que já tem ali no elenco um outro mais veterano, só que esse da base talvez naquele determinado jogo ele pode ser melhor utilizado do que o que seria a segunda opção. Então não é porque ele é uma terceira opção que ele vai ser sempre a terceira opção. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Só que no São Paulo hoje a gente vê que é mais ou menos assim que acontece, né? Se sai o titular, entra o reserva, daí o que é o reserva do reserva nunca tem chance. Não é assim que eu acho que tem que ser tocado e tratado. Eu acho que cada jogador da função ali, cara, cada um vai ter seu momento, a sua oportunidade de entrar em um determinado jogo. Então não é porque o cara é terceiro reserva que o reserva imediato tem que entrar. E não é assim que tem que funcionar. Igual trouxe um exemplo para vocês recentemente na lateral direita. Hoje o titular é o Cedric, depois é o Igor Vinícius, teoricamente o reserva, né? E o Mike teve essa promoção como a terceira opção da lateral direita. Só o que pode acontecer em um momento, né, quando faltar o Cedric e o Igor Vinícius? Você acha mesmo que o Mike vai ter uma chance como titular? É pouco provável.
os caras vão acabar improvisando um jogador que hoje pode ser o Ferrarese. Então isso vai acontecer em algum momento, né, da temporada, pode acontecer. Então quando chegar a vez do Mike, ele não vai entrar. Ele vai ser ainda reserva do improvisado. Então isso que não pode acontecer, pessoal. E, cara, isso me incomoda bastante, essa postura. E assim, se o jogador é a terceira opção, isso não pode ser falado, cara. Cara, você vai ser lateral direito. Você tá ali entre os 3 do São Paulo. O treinador vai colocar você quando ele achar necessário. Você sendo a terceira opção ou não. Só que não pode ter essa indiferença com jogadores da base. Então, cara, isso certamente incomoda jogadores da base, né? E é por isso que alguns acabam indo embora. Já tive até relatos de alguns jogadores que, por sinal, um deles já não está mais no São Paulo, que a própria família pedia pro cara ir embora. Pessoas da família chegaram a falar para mim e falaram assim, cara, eu prefiro que ele nem fique, que ele nem renove com o São Paulo. Eu prefiro que ele vá embora, porque ele não vai jogar aqui. Então, para você ver o que acontece, né? Então, quero saber o que você pensa. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E todos os confrontos do São Paulo na Libertadores já foram definidos. Data, horário, onde será a partida e onde você vai poder assistir a estes jogos. É na tela para vocês todos os confrontos com transmissão, horário e tudo mais. Eu vou comentar somente o jogo do Tajeres, que vai ser a estreia do São Paulo no dia 2 de abril, às 9h30 da noite. Jogo fora de casa no estádio Mário Alberto Kempes. E você pausa o vídeo para você aí ver o horário e datas dos próximos jogos. E aí, está ansioso para acompanhar o São Paulo na Liberta? Tá confiante? Comente aqui no vídeo, tá, pessoal? E olha só, hein, tem um lançamento aí do São Paulo, que é um tênis para celebrar o Tri Mundial do São Paulo, 20 anos do Tri Mundial. Aí na tela para vocês imagens desse novo tênis, que é um modelo produzido pela New Balance, que poderá ser adquirido por R$ 599,99. Resumindo para vocês, R$ 600 nesse tênis. E aí, você curtiu? Tá bacana ou não? Deixe sua opinião aqui embaixo. Confesso para vocês que eu curti, achei bem legal o tênis, tá? Olha só, vou soltar para vocês o que rolou no treinamento de hoje lá no CT e a gente já volta. E o São Paulo realizou mais um trabalho tático nesta quinta-feira, dando sequência à preparação para as estreias no Campeonato Brasileiro e também na Conmebol Libertadores. As primeiras atividades do dia foram físicas, com um circuito de exercícios orientado pelos preparadores. Na sequência, houve um trabalho de posse de bola seguido de um coletivo de 11 contra 11, em que Zubeldia pôde fazer observações e dar diversas orientações. O meia Rodriguinho, em transição física após dores no joelho esquerdo, participou de uma parte deste trabalho. O zagueiro Igão e o lateral direito Mike retornaram ao CT da Barra Funda após participarem do empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense em Cotia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quarta-feira, após cumpriram um cronograma de atividades focadas em recuperação física. O São Paulo faz mais um treino no CT da Barra Funda na manhã desta sexta-feira e no sábado também pela manhã no Morumbi fará um jogo-treino contra o São Bernardo. O próximo jogo da equipe será contra o Sport, às 6h30 da tarde, no dia 29 de março, vai ser um sábado no Morumbi, pela rodada inaugural do Brasileirão. Na sequência, o tricolor vai até a Córdoba, na Argentina, para encarar o Tajeres, às 9h30 da noite, do dia 2 de abril, em uma quarta-feira, iniciando a sua caminhada na Libertadores. E o Rafinha, hein? O Coritiba acabou rescindindo o contrato com o lateral direito porque ele acabou omitindo uma viagem para a Alemanha, onde ele acabou jogando lá pelo Bayern, uma homenagem que teve para os jogadores que fizeram história lá, né? E ele acabou que não avisou isso para o Coritiba, não pegou muito bem e o Coxa acabou rescindindo o contrato com o Rafinha. Mas eu não vou pedir a volta dele como jogador não, tá? Mas como talvez um diretor poderia ser uma boa, né? Porque ele tem esse perfil de liderança e tal. A gente até comentou algumas vezes que ele tem esse perfil, né? O que você acha aí do Rafinha chegar no São Paulo, pegar um cargo diretivo aí? O que você acha? Seria uma boa, não? O São Paulo já teve isso com alguns ídolos, né? O Lugano e tal, não deu muito certo. Até o Raí também como diretor de futebol foi horroroso, né? Mas será que valeria a pena dar uma investida no Rafinha? Porque assim, na Alemanha ele vai ter portas abertas, até o Flamengo talvez
pode até contratar ele para fazer algum bastidor ali importante, algum cargo que ele possa ter. É um jogador que eu acho que poderia fazer uma avaliação, né? Mas será que o São Paulo faria isso? Fica a dúvida. E você concorda com uma possível volta do Rafinha, mas como diretor de algo aí importante do futebol? Quero saber o que você pensa. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E sobre o Arboleda, pessoal, ontem surgiu a notícia, né, de que ele teria pedido para jogar no Grêmio. De fato, mais uma vez, confirmando isso para vocês, eu trouxe a notícia ontem, né? E a nossa apuração de que isso é desconhecido no São Paulo. O São Paulo acredita na permanência do Arboleda, que ainda tem contrato até o final de 2027, e nada chegou para o tricolor, tá? Até o momento ninguém se posicionou, nem o Arboleda. Acho que seria até legal o Arboleda se posicionar, porque um portal acabou falando, né, ele tendo contrato com o São Paulo, que ele quer jogar em outro lugar. Isso não pega muito bem. Alguns torcedores ficaram bravos com o Arboleda, foram lá nas redes sociais dele xingar o jogador e tal, né? Então eu quero saber o que você pensa sobre isso, se ele deveria se posicionar, porque geralmente ele se posiciona, né, quando sai alguma notícia envolvendo o nome dele. Geralmente ele tem essa postura de se posicionar. Eu espero que ele talvez fale algo, né? Porque é uma notícia que deixa o torcedor, né, cabreiro e tal, né? E fica um pouco chateado. Mas para o São Paulo não chegou nada ainda, apesar de que o Grêmio sempre teve interesse nele para ser contratado, tá? E internamente o São Paulo vem tratando a respeito da rescisão contratual do volante Igor Lisieiro. O São Paulo até tentou renovar o contrato com ele, porém o jogador havia feito uma contraproposta que não caiu muito bem na diretoria e o São Paulo acabou decidindo em não renovar mais com o atleta. Se dependesse do Luiz Ubeldia, ele ficaria no São Paulo, porque o Ubeldia gosta bastante dele, até deu algumas oportunidades para o Lisieiro, porém o jogador acabou complicando um pouco a sua continuidade no São Paulo. Então nos próximos dias pode acontecer o anúncio da rescisão do Igor Lisieiro. E sobre o Juan Tressoldi e também o Marcos Antônio, hoje o Globo Esporte levantou alguns dados importantes referente à cláusula, né, o gatilho para o São Paulo comprar o jogador de forma obrigatória, né? E o que acontece? Existem 20 jogos do São Paulo nessa temporada, né, os 20 próximos jogos, no qual serão importantes para definir se Marcos Antônio ou Juan Tressoldi possam atingir esses gatilhos e sejam comprados de forma obrigatória pelo São Paulo. Então isso somando o Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. O Juan Tressoldi, segundo o levantamento do Globo Esporte, ele vai precisar completar 25 jogos com pelo menos 45 minutos para o São Paulo ser obrigado a contratar ele por cerca de 27 milhões de reais. Até agora ele fez 13 jogos, restando apenas 12 de 20. Então ele vai ter 20 jogos aí podendo ser relacionado para completar 12, pelo menos 45 minutos, para o São Paulo ser obrigado a contratar ele de forma definitiva. Já a situação do Marcos Antônio é um pouquinho diferente. Ele precisará completar 30 jogos. Ele já fez 15 e vai precisar completar mais 15 de 20. Então restam somente mais 15 jogos, ele atuando pelo menos 45 minutos, para o São Paulo ser obrigado a contratá-lo de forma definitiva. Os valores bem semelhantes ao do Juan Tressoldi, entre 25 e 27 milhões de reais. E aí, vale a pena o São Paulo fazer essa investida nesses atletas? Vai ter que tomar muito cuidado, né, para não ficar relacionando eles toda hora, né? Se o São Paulo ainda não tem essa certeza e essa grana para investir nesses jogadores, que vai ser mais de 50 milhões de reais. O detalhe é que o Luiz Gustavo está voltando e pode ser opção do São Paulo nos próximos jogos, né, onde vai até dificultar um pouco as entradas do Marcos Antônio. Bom, pessoal, essas são as principais informações de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tamo junto!